faço isso às vezes. É uma instigação, é uma proposição para uma conversa muito interessante, porque, primeiro de tudo, o ser humano ele é regido por leis. Ele depende das leis. Nós precisamos, né? Gostemos ou não, nós precisamos porque ela nos serve como parâmetro de vida. Imagina uma casa sem regras. Não tem como. Não queira viver num mundo anárquico, né? Em que não se existem parâmetros de certo e errado, né? De condições boas ou más, né? As leis naturais, elas mas muito representam, sim, as leis divinas, né? As leis divinas, é lógico que elas têm toda uma preconização no texto sagrado, ela tem toda uma história que de muitos é mais conhecida, né? Desde quando volta lá as leis das 12 tábuas, enfim. As leis de Moisés, enfim. E aí depois os mandamentos, né? Isso me parece que o ser humano, independente né, da sua crença atual, ele traz no seu coração a certeza da dependência e da necessidade das leis naturais. Agora, o discernimento que a pessoa precisa ter das leis de Deus e a aplicação dela na sua vida, isso precisa... Aí, aquele ato de liberdade que nós referimos lá atrás, aquele ato de conversão que Deus tocou na minha vida em um dado momento, isso precisa descer para uma condição um pouquinho mais profunda. Porque as nossas ações, elas reverberam no mundo, Juliana. E em verdade, né, você traz até para que a gente possa discorrer um pouco sobre a atividade da advocacia em si, dos operadores do direito, e não só dos operadores do direito, a advocacia, vamos falar também da magistratura, vamos falar também do Ministério Público, porque é o tripé da justiça. Todas as vezes que nós estivermos tratando das questões relacionadas à vida humana, em que nós não colocarmos primeiro, de uma maneira primária, as leis de Deus, certamente nós estaremos cometendo algum equívoco. Certamente, quando a ferramenta, né, que é a norma, que é a lei, que deveria derivar dessa fonte, que é inesgotável, se ela é em si mesmada, se ela tem um fim em si mesmo, se ela é apenas e tão somente para cumprir alguma paixão momentânea, algum interesse pontual ou alguma coisa que não tenha uma ligação direta com algo divino e natural, certamente o risco de erro é grande. Sim. Isso não só para os operadores do direito, mas para todos nós também que somos utilizadores das ferramentas da justiça. Sim, um empresário, né? Porque muitas vezes, Juliana, olha só, eu tenho dito isso de uma maneira recorrente. Muitas vezes as pessoas, quando lembram da justiça, é porque tem uma pretensão resistida, é porque tem um direito ultrajado, e isso eu não defendo, realmente. Se a outra parte não cumpriu com a parte dela, né? Sim. Eu acho que precisa ter uma condição. Mas o que é o senso, o que é o sentimento das pessoas quando elas buscam um advogado é que elas estão indo atrás de uma arma. Não, vingança. A pessoa já fala com raiva nos olhos. Ela olha para você e ela... Eu vou processar. Ela quer te utilizar como uma ferramenta bélica, como uma ferramenta de ferimento, mas de ferimento letal mesmo. Sim. O ser humano, nesse momento... Subtrair materialmente a pessoa. Ele não olha muito para os princípios divinos nesse momento, para as leis divinas, não. E não está olhando aquela pessoa com a qual ela está se relacionando na justiça como um irmão. Não. Não. Tá fora dessa conversa. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando o advogado, ou como um promotor de justiça, ou como um magistrado, se você não estiver consciente desse sacerdócio que está confiado a ti, de acordo com leis divinas, você se deixa levar por essas paixões. Sim. E essas vontades,
a sede de vingança, né? Soberba, orgulho, tudo isso, né? Tudo que é vício. Ó, tem um cardápio de pecados aí nessa condição. Tem um cardápio demoníaco Infelizmente, isso não é subscrito por Deus e não tem nenhuma vontade de Deus nisso. Isso é a nossa condição desse mundo, né? Isso é o pai desse mundo aqui que acaba instruindo isso dessa forma. Então, muitas vezes... o que tem são as pessoas não olhando para essa realidade, não colocando a coisa divina naquilo que precisa ser divino. Né? Eu tenho sempre dito que muito da advocacia tem uma semelhança grande com a medicina. Enquanto a medicina ela cuida do nosso corpo para dentro, né? Para esse universo que está aqui e desvendar o que não está funcionando, enfim, as células, enfim, tudo aquilo, né, que eu tenho de composição humana, o direito ele cuida da tua vida para fora. Então, o que acontece? Ambas precisam estar em consonância com o divino, ambas precisam estar ligadas diuturnamente ao divino, porque se você não assim fizer, você se coloca no lugar de Deus. Você se coloca, e aí tal qual algumas questões médicas, nós olhamos e falamos, nossa senhora, mas o médico começa a escolher quem vai viver e quem vai morrer em algumas situações. Infelizmente, em algumas situações, quando aquele profissional não está ligado à coisa divina, pode ser que ele não tenha o melhor olhar para o irmão, para o ser humano, assim também o advogado, o próprio juiz de direito, né? E assim todos os instrumentos de justiça. Então, enfim, Juliana, eu entendo que o ser humano ele precisa fazer então com que essas leis naturais que certamente estão ancoradas naquilo que é do divino, naquilo que é o melhor, naquilo que é o perfeito. Primeiro essa fonte. Em tudo. Primeiro entender se isso aqui que eu farei nesse momento bate com isso aqui, anda junto com isso aqui ou envergonha o que está aqui, ou nega a existência disso aqui.